Olhamos agora, como sempre, para os temas da atualidade com a análise de Duarte Caldas, da IG Markets. Duarte, muito bom dia. Começando pela notícia das emissões, olhando, por exemplo, e hoje tivemos, podemos chamar assim, dois pesos pesados a emitirem dívida, sendo que no caso espanhol é a segunda emissão da semana, acaba por ser mais positiva também, a procura a ganhar, a subir, os juros cobrados a caírem, um montante colocado a ser superior àquilo que esperavam. Acaba por ser o resultado do alívio, por um lado, das pressões sobre estes países, ou é o trabalho nos bastidores do Banco Central Europeu? Eu julgo que temos que fazer a diferença, ou fazer a diferenciação aqui, entre vários tipos de emissões. Primeiro, as emissões que são abaixo de 3 anos, ou 3, 4 anos, e depois emissões mais longas. E nesse aspecto, do meu ponto de vista, aquilo que tem acontecido é as emissões que são até 3 anos, portanto, emissões de curto prazo, têm tido muito boa procura e os bancos têm aproveitado para utilizar portanto, o financiamento que obtiveram junto do Banco Central Europeu na LTRO, portanto, na operação de cedência de liquidez a 3 anos. Foi uma operação sem precedentes, já aqui falámos várias vezes sobre ela. E, portanto, os bancos nessa operação acederam a liquidez a 1% e, portanto, conseguem comprar dívida que tem uma rentabilidade muito superior, não é? Portanto, acaba por ser uma operação quase sem risco, mas isto era o objetivo do Banco Central Europeu quando decidiu fazer esta operação de cedência de liquidez. Depois temos que, portanto, fazer essa diferenciação de emissões de curto prazo, em que a Europa tem feito um bom trabalho, acaba por ser... Acabámos por ontem escrever na nossa newsletter, inclusivamente, que a Europa tem feito um excelente trabalho em financiar-se a si própria, porque é isso que está a acontecer. Portanto, a subscrição de dívida de curto prazo tem sido feita essencialmente por bancos domésticos e, portanto, os bancos acabam por ter a partir deste diferencial de rentabilidades. Nas emissões mais longas, não é isso que tem, do nosso ponto de vista, que tem acontecido. Com certeza que nós estamos a comparar agora emissões mais longas com a altura de outubro, novembro, em que se nós nos reportarmos a essa altura, era uma altura em que o mundo parecia que ia acabar, em que nós tínhamos um mercado a cair desmesuradamente e os investidores estavam muito preocupados e, portanto, havia uma crise muito grande de confiança. Crise essa que foi, de alguma forma, atenuada com as operações extraordinárias, extraordinárias no sentido em que não são normais, que o Banco Central Europeu decidiu em dezembro. E, portanto, as emissões mais longas, de facto, viram uma melhoria em comparação às emissões mais longas a que estamos a assistir agora, no início de janeiro, ou meio de janeiro, viram uma melhoria relativamente às condições de novembro, mas ainda assim não uma melhoria em comparação com aquilo que as yields negociam no mercado secundário. Portanto, os prémios de risco nesse aspecto mantêm-se. Portanto, houve uma melhoria comparativamente aos últimos leilões, que era uma altura muito má, com uma crise de confiança muito grande, mas em relação àquilo que as yields estão a negociar no mercado secundário, as condições mantiveram-se e... Não há ainda... ou não é ainda a altura para, e passa a expressão, festejar este alívio? Julgo, enfim, do nosso ponto de vista, julgo que ainda será muito cedo para que isso aconteça. Mas denota-se de alguma forma aqui um aliviar, pelo menos? Nota-se. Há uma melhoria... Alguma evolução? Há uma melhoria muito positiva, em comparação com um período em que as coisas estavam muito más. Okay? Portanto, é isso que está a acontecer, mas analisando friamente, a verdade é que a Espanha continua a pagar a 10 anos quase 6%. Pode dizer-se que as coisas não melhoraram, mas estão menos más, é isso? Claro, as coisas estão menos más e o Banco Central Europeu e a S&P acabou por denotar isso e sublinhou isso no comunicado em que decidiu fazer os downgrades de vários países da Europa, ou da zona euro, e a S&P deu os parabéns ou felicitou o Banco Central Europeu por essas medidas e a verdade é que essas medidas fizeram com que a situação acalmasse e estabilizasse pelo menos. Agora, ainda temos muitas incertezas daqui para a frente. Temos para já a questão da Grécia e temos ainda muitas operações de refinanciamento de dívida que têm que ser feitas nos próximos meses. Portanto, poderá é o primeiro mês do ano. Poderá ser o principal fator de pressão, esses refinanciamentos necessários
pelo menos essencialmente no primeiro trimestre deste ano 2012. Sim, especialmente da Itália. Eu julgo que as emissões da Itália vão ser importantíssimas. Com certeza que a Espanha também é importante, mas a Espanha não estava sob tão grande pressão quanto a Itália, e a própria França, apesar de ser vista como mais arriscada, porque as yields acabaram por vamos ver, distanciar-se das yields alemãs, não é? Porque as yields alemãs acabaram por baixar, mas as yields francesas estabilizaram-se. A França, na realidade, não está a pagar mais do que aquilo que paga há largos meses. Aquilo que acontece é que o conceito de prémio de risco vis-à-vis a França piorou. Não é? Portanto, em comparação com a Alemanha, mas a Alemanha é vista, sobretudo, como um país que não tem risco. Olhando para outro campeonato, e Portugal, como é que aparece nestas emissões de dívida? Bom, Portugal enquadra-se na categoria das emissões de muito curto prazo, portanto, são tudo emissões de curto prazo que, pelas razões que eu referi, não havia razão para que os leilões não corressem bem. Portanto, fizemos um leilão com uma emissão a 3 meses, outro a 6 e outro a 11 meses. Portanto, Portugal conseguiu colocar o montante máximo. Parece-te que, e acaba por ser algo inédito nos últimos meses, parece que é algo Sim, que, algo inédito, mas ainda não tínhamos tido a LTRO. A questão é exatamente essa. A questão é que não há risco. Okay? Portanto, como os bancos acederam a liquidez, só têm que devolver essa liquidez daqui a 3 anos. E o custo dessa liquidez, desse financiamento junto do Banco Central Europeu foi 1%. Não há razão para todas as emissões que sejam feitas por Estados-membros da zona euro abaixo de 3 anos não sejam subscritas. Por isso agora vamos continuar a assistir pelo menos esta corrida tudo a curto prazo. Tudo o que seja emissões abaixo de 3 anos, do nosso ponto de vista, vão ser subscritas e não há razão para que não corram bem. A não ser que agora se perspectivasse que Portugal pode entrar em default, enfim, que as coisas podem descarrilar completamente nos próximos meses. Não é esse o nosso cenário central. E, portanto, como não é isso que esperamos, a verdade é que não faz sentido que as coisas não corram bem nas emissões de curto prazo. Eu questionar-me-ia se as coisas correriam da mesma forma caso Portugal tivesse que fazer uma emissão, por exemplo, a 5 anos ou a 10 anos. Não o tem que fazer porque está auxiliado externamente. Exatamente. Olhando para outras questões, o FMI anunciou que está à procura, a tentar angariar 500 mil milhões de dólares precisamente para ajudar mais uma vez a zona euro. Os Estados Unidos já vieram dizer que não estão disponíveis para reforçar a participação no Fundo Monetário Internacional. Timothy Geithner, e há pouco fizeste-me lembrar Timothy Geithner, porque dizia que a Europa tem capacidade e tem meios para resolver a crise por si só, sem depender de terceiros, mas a verdade é que Angela Merkel ontem, e numa declaração a que não estamos muito habituados devido essencialmente àquele ar duro da chanceler alemã, parece que deixou cair algumas proteções, algumas armas, e veio dizer que está a tentar perceber o que é que pode fazer mais pela zona euro. A questão que se coloca é, esse fazer mais é reforçar acima de tudo a liquidez, é injetar mais dinheiro para depois auxiliar os países em dificuldades? Mesmo que seja através de meios indiretos. Bom, eu acho que a Alemanha, antes de mais, tem que ser convencida. E tem que se convencer a si própria. E tem que se convencer que deve comprometer-se mais com o projeto europeu. Se é isso que quer. Porque a Europa, ou os próprios contribuintes, enfim, na Europa, os próprios contribuintes alemães têm que perceber que muito da performance económica que a Alemanha tem depende do facto de estarem inseridos numa zona euro e de terem muitos milhões de pessoas que têm a mesma moeda que eles e que, portanto, muito mais facilmente acedem a produtos que são fabricados pela Alemanha. Portanto, isto é a primeira coisa que eu julgo que a Alemanha deveria fazer. A segunda era que, enfim, traduzisse isso na prática. E, portanto, na prática passamos por mutualizar dívida. Lá está, voltamos à velha questão das Eurobonds. Ou, não digo que a Europa esteja preparada já para um projeto de Eurobonds, ou para pôr isso em prática, mas deveria fazê-lo. Ok? Portanto, devia pelo menos pensar em fazê-lo, começar a preparar as coisas e mostrar que é esse o caminho que vai seguir. Portanto, não é isso que está a ser feito. Enfim, e depois, o que é que pode fazer mais? Pode fazer lobby.
não é? Pode fazer lobby junto dos investidores, e eu julgo que aquilo que tem sido feito, especialmente pelo Banco Central Europeu, e desse ponto de vista eu julgo que a Alemanha mostrou aqui alguma boa vontade, ainda não a suficiente, aquela que, do meu ponto de vista, deveria ter, mas julgo que a Alemanha mostra alguma boa vontade em ter deixado que estas operações de cedência de liquidez a 3 anos, etc., isto são operações sem precedentes e que, como se viu, estabilizaram o mercado. E depois deveria promover também políticas de crescimento, porque como a própria S&P notou, a austeridade per si não vai resolver nada. Okay? E, portanto, com certeza tem que haver austeridade, a Europa tem que proceder reformas, mas tem que conjugar isso com, políticas de crescimento para tentar estimular novamente a economia. Eu acho que as coisas vão melhorar e vamos ter um efeito muito positivo por via da desapreciação ou de depreciação do euro face a outras moedas, não é? Eu ia colocar precisamente uma questão relacionada com o mercado cambial. Como é que se tem aguentado o euro no meio de todos estes avanços e recuos? Bom, o euro tem atingido mínimos históricos face a várias moedas, face, enfim, o dólar australiano, o dólar australiano é por demais evidente, face ao próprio iene, o iene está fortíssimo face ao euro, e também contra o dólar também tem perdido. Nem por sombras, fez o mínimo histórico, aliás, sim, muito longe assim disso. Está no 1,28. Mas está na parte de baixo do range a que nós nos habituámos dos últimos anos. Portanto, aquilo que tem acontecido, o euro-dólar cotou o ano passado entre 1,30 e 1,40, entretanto, mais para a final do ano passado, acabou por vir para baixo de 1,30, 1,30 e poucos abaixo de 1,30, fez agora um mínimo a cerca de 1,26 e recuperou agora para 1,28, 1,29, que é onde está. Eu julgo que, em última análise, aquilo que vai continuar a acontecer, enfim, não falo do curto prazo, porque é muito difícil de prever movimentos no mercado cambial no curto prazo, tendo em conta o posicionamento, posso dar uma palavra sobre isso, mas tendo em conta o posicionamento dos investidores, aquilo que se perspectiva, e um posicionamento que é apostar muito na queda do euro, normalmente em situações destas aquilo que acontece é uma situação de correção. Portanto, pode perfeitamente acontecer que o euro vá para 1,30, 1,32. Portanto, não digo que isso não possa acontecer e podemos assistir inclusivamente a um movimento agressivo de correção no euro-iene. O euro-iene é, de facto, dos pares de moedas que está mais esticado. Enfim, passa a palavra, mas que estará, enfim, em níveis mais extremos, por assim dizer. Mais inflacionado, exatamente, se pudéssemos utilizar este termo. A médio prazo, enfim, continuo a achar que faz todo o sentido que o euro, enfim, comece novamente a perder força face ao dólar, especialmente ao longo deste ano, por várias razões, pelo facto do Banco Central Europeu descer taxas e ter que continuar a descer taxas, poderá descer taxas ainda mais 2 vezes, portanto, até chegar aos tais 0,5%. Julgo que abaixo de 0,5% o Banco Central Europeu não irá. A própria inflação tem mostrado que não deverá constituir um problema, portanto, é mais um fator que ajuda a que as taxas de juros possam ser reduzidas sem grandes pressões e sem grandes problemas para, por exemplo, uma Alemanha. E, portanto, a própria austeridade que toda a zona euro está a passar vai fazer com que as taxas de juros se tenham que manter baixas durante um período muito mais alargado de tempo. Okay? E, portanto, à partida, os Estados Unidos, enfim, teoricamente as coisas podem se alterar, mas o cenário que eu vejo é mais ou menos este. Os Estados Unidos poderão começar, ou nos Estados Unidos poderão começar a ser descontadas subidas de taxas mais cedo do que na Europa. Porque os Estados Unidos já estão com taxas baixas há muito tempo e, portanto, isto à partida depois acabará por suportar o dólar. Portanto, por um lado temos agora o euro-dólar a descer por via do euro, mas depois, daqui a alguns meses, portanto, talvez já em 2013, poderemos ter ainda portanto, a curva de taxas de juros, ou o diferencial de taxas de juros a suportar então a moeda norte-americana e, portanto, enfim, apoiar ainda mais essa tendência. Duarte, muito obrigado pela tua análise. Duarte Caldas, analista
da AG Market com os destaques do dia. Altura para um curto intervalo. Na segunda parte fica a conhecer que investimentos é que a Polónia está a procurar.